Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre álgebra linear, transformação linear, que eu sei que é algo que é importante para todo mundo que estuda álgebra linear, mas muita gente se enrola. Eu vou mostrar alguns tipos de projeção aqui e como você pode fazer essas projeções e o que elas significam. A gente vai trabalhar com R2 para facilitar aqui, mas isso pode ser estendido para qualquer espaço vetorial, tá bom? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é uma projeção aqui no eixo X. Então, ó, já deixei até aqui engatilhado. Eu vou fazer aqui uma transformação linear que seja uma projeção no eixo X. A gente já até viu, né, algumas projeções que são bem diferentes e são até mais trabalhosas do que a projeção no eixo X. A gente consegue projetar também em outros vetores, tá bom? Então vamos lá. A projeção que a gente vai fazer aqui hoje é bem tranquilinha. Então, vou pegar um vetor aqui, ó, só para ilustrar o que a gente vai fazer. Tá? Vou pegar aqui um vetor 1, 2, 3, 4. Vou pegar esse vetor aqui, ó. Tá bom? E eu vou pegar aqui 1, 2, 3. Então, o meu vetor vai ser este vetor aqui, que é o vetor 3, 4. Tá? Então, esse é o vetor que eu vou pegar aqui, ó. Vetor 3, 4. Então, esse meu vetorzinho, né, vou chamar ele de U, eu vou fazer uma transformação com este vetor. O que eu quero? Eu quero projetar esse vetor no X. Então, imagina que eu colocasse uma lâmpadazinha aqui assim, ó, né? Colocasse uma lâmpada aqui e a sombra que bater no chão vai ser o meu vetor, tá bom? A lâmpada está bem alta, né? Para não dar reflexo para o lado de cá, tá bom? Então, ó, o que vai acontecer, né? A sombra que eu vou formar vai ser aqui, ó, né? Minha projeção vai estar aqui no eixo X, ó, exatamente aqui em cima. Tá? Então, este camarada aqui de azulzinho, que eu vou fazer aqui agora, vou até fazer ele um pouquinho mais grosso aqui, ficou bem fininho. Fazendo um pouquinho mais grosso aqui. Este camarada aqui, opa, ficou cinza, né? Vou fazer azul aqui, ó. Este camarada aqui vai ser quem? Vai ser a minha projeção, tá bom? Então, ele vai ser a minha projeção em U. Eu vou chamar isso aqui de transformação de U, tá? Então, vou fazer uma transformação aqui em U. Bom, como é que vai ser a minha transformação aqui neste caso? A transformação, né, deste vetor, eu poderia escrevê-la de duas maneiras, tá? Eu posso escrever minha transformação assim, ó, transformação, né, do meu vetor xy, no final das contas ele ficou o quê? Ele ficou o x, eu conservei o x, né, porque esse vetor aqui agora quem é? Ele é o vetor 3, 0. Eu conservei o x e o y eu zerei. Poderia escrever essa transformação dessa maneira, por exemplo. Também poderia escrever essa transformação fazendo o seguinte, ó, escrevendo uma matriz transformação, e a minha matriz transformação, né? Eu vou chamar essa transformação de transformação 1, porque eu vou fazer algumas aqui hoje, tá? Então, eu vou chamá-la de transformação 1. Então, essa minha transformação aqui, ela vai ser o seguinte, ó. Deixa eu escrever a minha matriz aqui. Ela seria 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Então, se eu multiplico aqui um vetor, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, o 3, 4. O que vai acontecer? Ela vai transformar este vetor, né? Quando eu multiplicar aqui, ó. Quando eu fizer a minha multiplicação aqui, ó, 1 vezes 3, 3, 0 vezes 4, 0. Então, isso aqui vai dar 3 mais 0, que dá 3. E aqui, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. 0 mais 0 dá 0. Então, posso escrever assim. E da mesma forma, né? Se eu colocasse aqui, ó, o T1, né? De 3, 4. No lugar do x, eu repito aqui 3 e aqui coloco 0, tá? Então, tanto faz utilizar a matriz ou utilizar essa regrinha aqui. Então, essa foi a projeção em x. Se você fizesse a projeção em y, o que você ia fazer? Você ia zerar o x, né, e ia colocar só o y aqui. E aqui você ia colocar 0, 0 e aqui 0, 1, tá bom? Então, mesma ideia, fica como exercício para você fazer a projeção no eixo y. Vamos ver agora uma outra transformação linear que é bem importante. A próxima transformação que a gente vai utilizar é a transformação de rotação. A transformação de rotação ela é um pouquinho mais complicada,
mas você pode pensar nessa transformação como sendo uma soma aí de ângulos, tá bom? Eu vou fazer aqui de uma forma um pouquinho mais simples, para a gente não perder muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você depois tiver interesse em aprender por que a matriz rotação é da maneira que eu vou te mostrar aqui, deixa aí nos comentários. Quero aprender, aí depois eu faço um outro vídeo aqui te mostrando o porquê disso. Mas vamos lá, olha só. Eu vou colocar aqui então o vetor que a gente já tinha, e o vetor que a gente já tinha aqui era o vetor 3, 0. Então eu vou pegar aqui o vetor que a gente já tinha, que era o vetor 3, 0, ele estava mais ou menos aqui assim. Eu vou chamar esse vetor aqui agora de V, e eu vou aplicar uma transformação, que eu vou chamar ela de transformação 2 em V. E a minha transformação vai ser o seguinte, eu vou rotacionar esse vetor, não vou modificar em nada o vetor, vai continuar com o mesmo tamanho, só que eu vou rotacionar 30 graus. Então o que vai acontecer com esse vetor? Ele vai rodar aqui, ó, 30 graus. Bom, esse vetor vai vir parar mais ou menos aqui, tá? Eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos. Não sei se vai ficar exatamente do jeito que deveria, mas ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Por aqui assim, tá? Não tem como garantir exatamente onde vai ficar, mas mais ou menos por aqui assim. De forma que este vetor agora tem o mesmo módulo do de cima, tá? Só que ele foi rotacionado aqui, ó, 30 graus, tá bom? Então, é como se a gente só pegasse ele e rodasse. Esse novo vetor, vou até fazer ele de vermelhinho aqui, ó. Deixa eu fazer ele de vermelhinho. Ele vai ser a transformação, 2, né? No caso aqui do nosso vetor V. Bom, como é que eu faço essa rotação de 30 graus? A rotação de 30 graus vai ser dada pelo seguinte, ó. Vai ser dada por esta matriz aqui. Toda rotação ela é dada assim, ó, cosseno de θ se ela for no sentido anti-horário, tá? Cosseno de θ menos seno de θ, e aqui vai ser seno de θ, e aqui cosseno de θ. E aí a gente faz a nossa rotação. Se for para o outro lado, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Se for para o sentido horário, você vai fazer seno de θ e aqui vai ficar o menos seno de θ cosseno θ. Então isso dá a rotação no sentido horário e no sentido anti-horário. Bom, aplicando essa rotação aqui então, né, a gente quer rotacionar no sentido anti-horário, é isso que eu quero. Eu vou pegar o meu vetor 3, 0 e aqui o θ, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar 30 graus. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, cosseno de 30, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é igual a meio. Né? Então, aqui menos meio, aqui meio, e aqui raiz de 3 sobre 2. Fecha aqui. E vou multiplicar, então, pelo meu vetor 3, 0. Aí, olha o que vai acontecer. Né? Aqui vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 2 vezes 3, e aqui menos meio vezes 0. Menos meio vezes 0 vai dar 0, vai dar só 3 raiz de 3 sobre 2. Então, 3 raiz de 3 sobre 2. Que seria aqui, ó, este valor, né? Ou seja, esse valor aqui, ó, do meu x. Esse valor aqui seria o 3 raiz de 3 sobre 2. E aqui eu vou fazer 3 vezes 1 meio e raiz de 3 sobre 2 vezes 0. Raiz de 3 sobre 2 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 1 meio dá 3 meios. 3 meios mais ou menos 1,5 vai bater mais ou menos aqui assim, né? 1,5. Tá? Então aqui 1,5. Tá bom? Então 3 meios está aqui. Né? 1,5 aqui é igual a 3 meios. Bom, beleza. Então aí eu faço a minha rotação. Né? Então transformei aquele vetor 3, 0 neste vetor. Outra maneira de fazer seria fazendo a transformação da maneira tradicional. Você pega o xy e faz o quê? Né? Aqui seria, se fosse o vetor xy, né? Seria raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 vezes x, e aqui ia ser menos meio de y. Veja bem, eu estou utilizando raiz de 3 sobre 2,5, porque são os cossenos e senos aqui
de 30 graus, tá? Se o grau mudar, você, obviamente vai ter que mudar esses números. E aqui é 1/2, né? 1/2 de x, 1/2 de x e raiz de 3 sobre 2y, tá bom? Então, isso aqui que você vai utilizar para poder fazer a sua transformação. Então aqui, veja bem, eu tinha 0, né, no y, então eu acabei zerando esses termos aqui, né, raiz de 3 sobre 2, e aqui acabei zerando esse meio aqui e esse raiz de 3 sobre 2 aqui. Então fiquei só com raiz de 3 raiz de 3 sobre 2, e fiquei com 3 sobre 2 aqui, tá bom? Então só o x aqui, no caso que acabou entrando aqui na conta. Agora, eu vou fazer uma outra transformação. Vamos lá, vamos fazer uma outra transformação aqui agora. Essa transformação é uma transformação muito tranquila e bem característica. Eu tenho certeza absoluta que você já fez pelo menos uma vez na vida, ainda que você não seja estudante de nada de matemática, que você nem goste de matemática. Mas eu tenho certeza que você alguma vez na vida já fez isso aqui. Bom, você vai ver que eu tenho razão. Aqui, ó, eu vou utilizar o mesmo vetor que eu tinha antes, tá? Que era o vetor t de v. Eu vou chamar ele agora de w. Eu vou chamar esse vetor aqui de w. E aqui eu tenho, né, raiz de 3 sobre 2. E aqui eu tenho o 3 sobre 2. 3 sobre 2. Bom, o que eu vou fazer aqui? Veja bem, como é que é interessante isso. Eu quero pegar esse vetor agora, eu quero reduzir ou ampliar. E é muito simples fazer isso, olha só. Imagina que eu quero fazer ele ficar 2 vezes maior, né? Bastaria multiplicar ele por um escalar, né? Por 2. Então, ó, veja bem. Eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer ele ficar 2 vezes maior. Fazer ele vir até aqui, ó. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou ter 3 raiz de 3. Né? Quando eu colocar ele aqui assim, ele vai dar mais ou menos 3 raiz de 3. Agora ele não vai estar mais sobre 2. E aqui ele vai dar 3. Tá? Então repara que este vetor, né, ele é o dobro do outro. Então eu ampliei o vetor aqui, transformando agora esse vetor w nesse vetor que vai desde aqui, ó, até lá. Né? Desde esse ponto aqui até o ponto 3, raiz de 3, 3, tá bom? Então, este vetor aqui, que é o vetor transformação de w, ele poderia ser dado de duas maneiras, né? Poderia pegar o vetor xy, né, e simplesmente multiplicar por 2, né? Então, ficaria 2x, 2y. Dobrei os dois valores aqui. Poderia também utilizar a matriz, ó. Como é que seria com matriz? 2, 0, 0, 2. Isso aqui duplica, então, né? Eu vou chamar essa transformação aqui, foi 1, 2, essa aqui é a terceira, né? Então, vou chamar ela de transformação 3. E nota que eu já fiz 3 transformações na sequência. A primeira transformação foi uma projeção no eixo x. Depois, eu rotacionei 30 graus e agora eu dupliquei. Eu ainda vou fazer mais uma transformação. Eu vou pegar esse vetor que está aqui e vou rebatê-lo em relação ao eixo y. Então, vou pegar o eixo y aqui, vou utilizar como se ele fosse um espelho, tá? E vou rebatê-lo para o outro lado. E agora eu vou fazer o que eu acabei de falar, então, né? Eu vou refletir esse vetor para o outro lado. Então, eu vou pegar o mesmo vetor que eu tinha antes, que era o vetor w. Vou chamar esse vetor agora, sei lá, né, de z, né? Tá acabando meus nomes de vetores aqui. Também essa é a última transformação que eu vou fazer, prometo para vocês. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui o meu vetor transformação de w. Estava mais ou menos aqui assim, não lembro exatamente onde ele estava. Mas, enfim, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui era 3 raiz de 3 e aqui era 3, tá bom? Agora olha que bacana, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou rebater para o outro lado, né? Lembrando que aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Então, fazendo esse rebatimento, o que vai acontecer? Ele vai ter a mesma característica do outro, né? Ou ele vai ter a mesma altura, só que o x aqui vai mudar, ó, repara. O que vai acontecer com o x? Ele vai estar jogado lá do outro lado.
né? Ele vai estar rebatido aqui para o outro lado. Então, se esse vetor aqui é o meu vetor z, esse aqui vai ser a transformação de z, tá? Vai ser a nossa quarta transformação aqui. Então, só rebater ele para o outro lado. Se aqui era 3 raiz de 3, aqui agora é menos 3 raiz de 3. E a altura aqui continua sendo a mesma, tá? Continua sendo 3. Então, meu vetor é o menos 3 raiz de 3 e 3. Então, olha só que bacana o que aconteceu. Eu poderia ter feito essa transformação da seguinte maneira, né? Transformação de x, y. Isso aqui seria o quê? Seria o x aqui eu mudei, né? Então, virou menos x. Eu não mudei o módulo dele, tá? Mas mudei o sinal aqui, ficou negativo. E o y continua exatamente igual. Então, isso aqui poderia ser feito pela seguinte matriz, né? Menos 1, 0, 0 e 1. Então, repara que antes, né, eu tinha esse vetor aqui, ó. Agora vamos a algumas considerações, né? Repara que antes eu tinha esse vetor aqui, que era o vetor, se eu não me engano, eu chamei de W, né? Então, eu peguei o vetor W aqui, multipliquei, ele virou o vetor Z, e agora eu rebati. Repara que eu poderia ter rebatido o W e depois ter multiplicado, né? Poderia ter rebatido o W para cá e depois ter multiplicado por 2. Teria dado a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Será que eu poderia ter mudado a ordem de qualquer transformação aí e iria dar o mesmo resultado? Responde aí embaixo para mim nos comentários. Então, se eu tivesse mexido, né, na ordem dessas transformações e tudo mais, será que no final daria essa mesma transformação aqui? Responde aí embaixo para mim. E veja bem, a resposta disso é não. Pelo seguinte, né? Eu poderia, por exemplo, logo no começo já ter feito o rebatimento, depois ter jogado o vetor aqui embaixo, né? E por fim ter rodado 30 graus para cá. Esse vetor ia acabar caindo aqui no terceiro quadrante, né? E não aqui onde ele acabou caindo. Então isso não é verdade, você não pode inverter quaisquer transformações. Algumas sim podem ser invertidas, tá? Então, por exemplo, essas duas transformações podem ser invertidas. Por quê? Porque se eu multiplicar essa matriz pela matriz anterior, dá o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu aplicar primeiro essa transformação que estica o vetor e depois multiplicar por essa matriz aqui, né, que rebate o vetor, dá a mesma coisa. Lembra, ó, como é que era a nossa matriz que esticava o vetor? A matriz que esticava era assim, né? 2, 0, 0, 2. Como é que é esta matriz aqui que rebate o vetor? É menos 1, 0, 1, 0. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por um xy, o que eu estou fazendo? Quando eu fizer isso aqui, eu vou encontrar um vetor que foi o quê? Aqui não é um 0, não. Deixa eu colocar aqui 0, 1. 0, 1. Deixa eu ajeitar isso aqui. 0, 1. Então, se eu pegar isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou só fazendo a reflexão. Aí depois eu vou pegar o resultado disso, vou multiplicar por 2,002 e o que vai acontecer? Vou duplicar o vetor, tá? Então, primeiro eu estou fazendo a reflexão, depois estou duplicando. A segunda maneira que eu teria de fazer era isso aqui, ó. Menos 1, 0, 0, 1. E vou multiplicar por 2, 0 e 0, 2. Que na verdade foi o que a gente acabou fazendo, né? A gente acabou fazendo essa de baixo aqui. Primeiro eu estou fazendo o quê? Primeiro eu estou pegando, né, o meu vetor e estou duplicando e depois estou fazendo a reflexão. Você vai ver que essa multiplicação das matrizes vai dar o mesmo valor. Se eu multiplicar essas duas matrizes aqui, ó, do lado de cá, dá o quê? Se eu fizesse a multiplicação delas, né? Então, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 0 vezes 0 dá 0. Então, aqui dá menos 2. 2 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1, 0. Então, aqui 0. Agora aqui, 0 vezes menos 1, 0, 2 vezes 0, 0. Aqui, 0. E ali, 0 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Então, deu a matriz menos 2, 2. E se eu fizesse, né, essa multiplicação aqui, menos 1 vezes 2 dá menos 2, 0 vezes 0 dá 0. Então, deu menos 2. Menos 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 mais 0, 0. Aqui, 0 vezes 2, né, dá 0, 0 vezes 1, 0. Somou 0 com 0 dá 0. E aqui, 0 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1, 2. E repara que a primeira que a gente fez foi essa aqui,
a gente pegou o nosso vetor, né? Colocou o nosso vetor aqui, 1, 0, 0, 0, tá? E depois a gente pegou isso aqui, né? E multiplicou pelo vetor 3, 4, para gerar o vetor 3, 0. Depois que a gente fez essa transformação, a gente aplicou uma outra transformação, que foi o quê? Aquela da rotação, raiz de 3, 2, e aqui menos meio, e aqui embaixo, meio, raiz de 3, 2. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, você vai ver que ela vai ser ligeiramente diferente dessa multiplicação aqui. Que seria o que nesse caso? Seria primeiro rotacionar, né, e depois comprimir. Você vai ver que não daria a mesma coisa. E é bem claro isso, né? Se você já pegar esse vetor aqui e já rotacionar, ele iria parar onde? Ele iria parar aqui assim, ó. Ele iria parar mais ou menos aqui assim. E aí depois, quando você comprimisse, ele ia parar onde? Ele ia parar aqui, ó. Tá? Que não foi o que aconteceu, né? A gente lembra que aconteceu foi o quê? Ele veio parar mais ou menos aqui. Então não vai dar o mesmo vetor. E a gente vai ver aqui, ó, fazendo essa multiplicação de matrizes, que realmente não dá o mesmo vetor. Tá? Se eu fizer nesta ordem de baixo, o que eu estou fazendo? Primeiro eu estou rotacionando, tá? E depois eu estou pegando a projeção. Se eu fizer na ordem de cima, primeiro eu estou pegando a projeção e depois estou rotacionando. A gente vai ver que os resultados não são diferentes, né? Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, ela é bem simples, né? Porque só vai ter o raiz de 3 sobre 2 aqui. Então, aqui é o raiz de 3 sobre 2 também, para não dar errado. Então, aqui, ó, só vai ter o raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo aqui, né? Vai dar raiz de 3 sobre 2. Depois, aqui vai dar 0, 0. E aqui vai dar meio, né? Embaixo. E aqui também vai dar 0, 0. Então, aqui 0 e aqui 0. Tá? Bom, então essa é a matriz que foi o que a gente usou. E essa outra aqui foi a segunda matriz, onde eu vou mostrar que não é a mesma coisa. Então, se eu fizesse isso aqui, né, a princípio daria raiz de 3 sobre 2. Bom, esse aqui bateu. Aqui vai dar menos meio, porque é 1 vezes menos meio, 0 vezes, né, raiz de 3 sobre 2, e os dois de baixo vão dar 0, né, já que está multiplicado por 0, 0. Então, repara, ó, que as duas matrizes são diferentes, tá? Elas são diferentes. E, obviamente, que quando eu multiplicar por 3, 4, também vai dar um resultado diferente, tá bom? Então, são vetores diferentes aí que você vai ter dependendo do que você for utilizar, tá bom? Você deve estar se perguntando, será que dá para fazer uma transformação só com todas essas matrizes, com todas essas transformações, para já pegar o nosso primeiro vetor, o vetor 3, 4, e transformar naquele último vetor? E a resposta é sim, tá? Mas deixa aí nos comentários que você quer ver um vídeo sobre isso, eu vou fazer um vídeo para você sobre esse assunto. Bom, a princípio eu posso te dizer que você pode pegar essas matrizes nessas ordens aqui, igual fui pegando, tá? Da primeira até a última, multiplicar todas elas e no final das contas, né, sempre nessa ordem aqui, tá? Sempre nessa ordem de multiplicação. E no final das contas, o que você vai fazer? Você vai ter uma matriz só que vai fazer todas essas transformações ao mesmo tempo e você vai partir desse vetor e chegar lá no nosso último vetor. Aquele abraço para vocês, até um próximo vídeo. Fui!